Abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. Como nós já vimos aqui várias vezes, né? Acho que já faz um ano que eu estou pregando nessa carta, sempre que eu venho aqui à frente. A gente viu que essa daqui é uma igreja que foi plantada pelo próprio apóstolo Paulo, tá? Uma igreja onde Paulo tinha muita afeição por essa igreja, porque essa igreja é uma igreja que cooperava com o ministério apostólico dele, enviando para ele finanças. Inclusive chegou até a enviar um homem chamado Epafrodito para ajudar nas suas necessidades. Então essa daqui é uma igreja a qual Paulo tem profundo sentimento por ela, uma igreja modelo para ele, a qual ele queria novamente se encontrar com eles, porque Paulo, quando escreveu essa carta aqui, Paulo estava preso em Roma, e para tranquilizar eles, Paulo escreve essa carta daqui, para eles saberem que as coisas que aconteceram com ele estavam somente contribuindo para o progresso do Evangelho. Então esse é basicamente o que o primeiro capítulo fala, tá? O segundo capítulo, Paulo vai tratar de forma específica sobre um problema que estava acontecendo dentro da igreja de Filipos, que era o problema de falta de unidade. Por mais que essa fosse uma igreja muito amada pelo apóstolo Paulo, uma igreja modelo, que cooperava com ele, que orava por ele, também é uma igreja que tinha problemas. Afinal de contas, qual é a igreja que não tem problemas? Não é verdade? Então Paulo escreve, começando, abra sua Bíblia no capítulo 2. O Filipenses capítulo 2. Por isso que no versículo 1, ele fala o seguinte: se estamos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Versículo 2. Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Percebe aqui que Paulo traz aqui a igreja para trazer para um só pensamento, deduzindo-se que os cristãos de Filipos, pelo menos alguns deles, não estavam agindo com essa atitude. Tá? No capítulo 3, Paulo vai mudar o tom da sua carta. E ele muda tanto o tom de sua carta que alguns comentaristas, eles chegam a afirmar que a carta de Paulo aos Filipenses não é apenas uma carta, mas 2 ou 3, porque Paulo dá uma virada de chave nesse capítulo 3 aqui. Tá certo? Que é justamente o texto que nós vamos ler. Onde no capítulo 3, Paulo, de forma específica, vai alertar a igreja de Filipos contra os falsos ensinos. Onde um dos oponentes dele, que ele vai tratar nesse capítulo daqui, são os judaizantes. Tá? Aqueles velhos inimigos do apóstolo Paulo. E o que é que os judaizantes ensinavam? Ensinavam que sim, é necessário crer em Jesus Cristo. Contudo, apenas crer em Jesus Cristo não era o suficiente. Era preciso fazer o quê? Observar a lei. Era preciso fazer o quê? Se circuncidar. Observar o quê? As dietas judaicas. Tá? E Paulo vai contra os judaizantes. Porque os judaizantes eles estavam tentando destruir o ministério de Paulo aos gentios. Porque Paulo pregava aos gentios para que eles se convertessem a Cristo. E os judaizantes olhavam para os gentios convertidos, que não tinha nenhuma observância à lei, e fala, olha, eles estão errados. Iam até eles e falavam, olha, vocês precisam observar a lei sim. Quem falou que não precisa se circuncidar? Você precisa se circuncidar sim. Então no capítulo 3, que é o nosso texto de hoje, pode abrir nele, é justamente sobre isso que o apóstolo Paulo vai falar. Inclusive, um assunto que Paulo falou repetidas vezes em suas cartas. Olha só, não é o nosso texto, mas olha o versículo 1.
Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é segurança para vocês. O que é que Paulo está querendo falar aqui? Olha, eu vou escrever de novo sobre esse assunto. Novamente eu vou tocar no assunto. Salvação apenas em Cristo Jesus, não pelas obras. Não é cansativo para mim e é segurança para vocês. E aí Paulo começa a destrinchar aqui, mostrando aqui o que é que ele está querendo falar e falar sobre esses falsos mestres. Amém? Esse é o nosso texto. Nós vamos ler o texto e logo depois vamos orar para começar a exposição. Olha o versículo 2. Nós vamos até o versículo 8, tá bom? Do versículo 2 ao 8. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Cuidado com os cães. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, ora, eu ainda mais. Por quê? Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Tá? E o título que eu dei para esse sermão, de acordo com esse texto, é Perdendo todas as coisas por causa do conhecimento de Cristo. Vamos orar. Nosso Senhor, cantamos, oramos, confessamos nossos pecados, agradecemos e agora baixamos a nossa cabeça para que o Senhor fale conosco. Para que o Senhor possa trazer à nossa memória, Deus, palavras que nós já conhecemos, mas muitas vezes nós nos esquecemos. Para o Senhor trazer para a nossa vida, Senhor, repreensões quando é necessário. Para o Senhor trazer para as nossas vidas consolo, mostrar aonde a nossa vida se encontra, Pai. Então, Senhor, fala conosco, porque o motivo de estarmos aqui não é em nós mesmos, mas o motivo de estarmos aqui é no Senhor. Então, pedimos com humildade, fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, a primeira parte do texto que nós vamos ver, tá? Vamos ler do versículo 2 ao versículo 3, mais uma vez. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Perceba que o apóstolo Paulo, nesse texto daí, no versículo 2, ele repete 3 vezes a mesma palavra e ele usa 3 adjetivos diferentes para falar sobre esses falsos mestres. Qual é a palavra que ele repete 3 vezes? Ele fala cuidado, cuidado, cuidado. E mudando justamente o tom que eu tinha acabado de falar, que ele muda. Onde no capítulo 2, ele estava falando sobre tratando o problema da unidade. E aqui a tônica que o apóstolo Paulo dá é uma tônica de alerta. Alguns comentaristas falam que é como se Paulo estivesse pegando um martelo, não tem lá o juiz batendo o martelo para chamar a atenção. Ó, presta atenção, vou mudar de assunto. Bora. O que eu vou falar aqui agora é importante. Cuidado.
Cuidado, cuidado. É o que o apóstolo Paulo está querendo falar, tá? E Paulo vai usar aí, juntamente com esse cuidado, por que cuidado? Ele vai usar 3 adjetivos, que é cães, maus obreiros e a falsa circuncisão. E o que é que Paulo está querendo falar com esses cães, mau obreiro e falsa circuncisão? Por mais que aparentemente ele possa estar se dirigindo a 3 públicos diferentes, Paulo não está falando com 3 públicos diferentes, fala apenas com um público, que é os judaizantes, chamando ele de cães, tá? E o que é que significa Paulo chamando esses judaizantes de cães? Não é como a gente conhece hoje o cão, onde o cão hoje é conhecido como o quê? Um amigo do homem, né? Então, bonitinho, fofinho. Talvez chamar a gente de cão hoje não fosse tão deplorável como Paulo chama aqui os judaizantes, de cães. O cão, no primeiro século, era aquela criatura de rua, aquela criatura imunda, que vivia revirando os lixos, tá? E quando Paulo olha para eles e fala que eles são cães, fala que esses falsos mestres eram sujos e maus, tá? Onde eles estavam na igreja lá, querendo revirar a igreja para confundir a igreja. Inclusive, a mesma expressão que Paulo fala aqui para eles, chamando eles de cães, os judaizantes chamava de cães os gentios que eram convertidos a Jesus Cristo e não guardavam a lei. Tá? Então os judeus, os judaizantes olhavam para a igreja gentílica e falavam, isso são os cães. Eles se converteram a Cristo, não guardam a lei. Se converteram a Cristo, não se circuncidam, não observam as festas. Tá? E Paulo aqui ele pega a mesma expressão que os judaizantes colocavam para os gentios convertidos e fala, olha, não são vocês que são cães. Quem é cão aqui? São eles que são imundos. E Paulo é até duro aqui nessa palavra, né? Imagine chamar aí um grupo de cães, porque esses que ele está chamando de cães, no mesmo capítulo, inimigos da cruz de Cristo. Por isso que ele fala, cuidado, são cães, para alertar a igreja de Filipos. Essa é a primeira expressão que significa. Maus obreiros. O que é maus obreiros? Ora, obreiros são aqueles que estão empenhados no trabalho do reino. São aquelas pessoas que cooperam com o evangelho. Aqueles que ensinam o evangelho para que a igreja de Jesus Cristo seja edificada e cresça. Os judaizantes, ao levar os ensinos que Jesus não era o suficiente para a salvação, eles estavam fazendo um mau trabalho. E porque estavam fazendo um mau trabalho, Paulo chama eles de quê? Maus obreiros. Por isso que Paulo usa a expressão, olha, esses que estão aí não são obreiros como nós somos obreiros. Não são obreiros como os meus companheiros são obreiros, os pregadores do evangelho. Esses aí, cuidado, são maus obreiros. É o que Paulo está falando aí. E a última expressão que ele usa aí, chamada de falsa circuncisão. Paulo aqui ele está zombando da falsa confiança que esses judaizantes tinham na carne. Porque qual era a confiança deles? A confiança deles é que, olha, nós somos circuncidados e por conta da nossa circuncisão, tá? Que era aquele sinal, aquele corte que o homem fazia no prepúcio, tá? Do seu pênis, que caracterizava ele como dentro da aliança com Deus. Paulo fala, olha, isso é a falsa circuncisão. Por quê? Porque eles pensavam que a circuncisão era apenas aquela que era na carne. Contudo, vemos no Antigo Testamento, no próprio Antigo Testamento, mandando circuncidar o quê? O coração. Tá? E quando Paulo usa essa expressão daqui, falsa circuncisão, ela também pode ser traduzida como mutilar. Quando Paulo fala, olha, são a falsa circuncisão, ele está querendo falar, olha, isso que eles estão querendo de vocês, se circuncidar, é a mesma coisa se mutilar, não serve de absolutamente nada. Eles são a falsa circuncisão. Cães, maus obreiros e a falsa circuncisão. Eles se mutilavam. E Paulo fala, cuidado com esses daí. São falsos mestres que estão procurando enganar vocês. Continuando no versículo 3. Olhe para a sua Bíblia. Paulo vai falar, porque nós é que somos a circuncisão,
Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. O apóstolo Paulo aqui, ele inverte. Os judaizantes, enquanto eles falavam que eles eram o povo de Deus, que eles eram os verdadeiros convertidos a Cristo, porque eles guardavam a lei, observavam a dieta judaica, observavam o calendário judaico. Paulo fala, olha, não são eles que são a verdadeira circuncisão. Quem é? Somos nós. Ele vai dar 4 motivos aí do porquê ele fala que eles são a verdadeira circuncisão. Olha a primeira, quando ele fala, somos a circuncisão. Há pouco tempo atrás aqui, eu falei que a verdadeira circuncisão não era apenas aquela circuncisão que era feita na carne, correto? Mas aquela que era feita no coração. Prova tanto que o profeta Jeremias, não precisa abrir na sua Bíblia, Jeremias 9:25, você pode conferir na sua casa depois, ele vai falar o seguinte, trazendo uma palavra de advertência e de condenação. Preste atenção. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei todos os que estão circuncidados apenas na carne. Olha o que ele fala. Eis que vem dias que eu vou castigar aqueles que estão circuncidados apenas onde? Na carne. Porque o povo tinha pensado que seria povo de Deus apenas pelo corte do seu prepúcio. Contudo, não havia conversão de quê? Do coração. Tá? E quando Paulo fala que nós somos a verdadeira circuncisão, é porque eles tinham passado pelo processo de regeneração, de transformação do seu coração. Por isso que Paulo fala, olha, nós é que somos. Eles circuncidam apenas a carne. Nós tivemos o nosso coração circuncidado. Tá? Essa é a primeira expressão que ele usa. Segunda, adoramos a Deus no Espírito. A adoração no Antigo Testamento nunca esteve ligada apenas aos ritos religiosos, como os sacrifícios. Tá? Deus não queria apenas sacrifícios. O povo judeu ele tinha entendido que era apenas sacrificar, mas o coração do ofertante não estava ligado à oferta. Tá? Não é à toa que lá em Isaías, quero que você abra agora, Isaías capítulo 1, do versículo 10 ao 11. Isaías 1, versículo 10 ao 11. Isaías capítulo 1, 10 a 11, diz assim. Príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, dê ouvidos à lei de Deus. Primeiramente, para quem Deus está falando aqui? É para o povo de Sodoma e Gomorra? Não. Deus está falando aqui para o povo de Israel, o seu povo. E Deus fala, povo de Sodoma e Gomorra, observai a lei de Deus. Então aqui é uma repreensão duríssima, que inclusive deve nos fazer refletir. O que é que ele vai falar aí? Versículo 11. O Senhor diz, de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem. De que me serve? Eu estou o quê? Farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Eu não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Olha só, eu estou farto disso. Do que é que me serve a multidão? Implicando que o povo judeu estava fazendo sim os sacrifícios como era ordenado. Mas onde é que estava o seu coração? Era apenas ali sacrifícios. E o Senhor não precisava disso. E quando Paulo fala que nós adoramos a Deus no Espírito, Paulo está falando aqui que a adoração do povo de Deus, dele, dos filipenses e dos que creem em Cristo, não é apenas um rito religioso, mas existe ali uma ação do Espírito entre eles na adoração. E Paulo fala, olha, nós somos a verdadeira circuncisão, porque o nosso coração foi circuncidado e porque nós adoramos a Deus no Espírito. Lembra lá do encontro de Jesus com a mulher samaritana? Que ele fala, os verdadeiros adoradores vão adorar em quê? Em espírito e em verdade. E Paulo fala aqui, nós adoramos a Deus no Espírito. E a última coisa, 2 expressões que ele usa aí, tá? Contudo, essas 2 expressões se complementam. Ele fala, nos gloriamos em Cristo
e não confiamos na carne. Paulo está falando, olha, a nossa confiança da nossa salvação, a nossa esperança está naquilo que Cristo fez por nós. Somente nisso. Não em nós mesmos. Por isso que ele fala na nossa carne, dizendo que a minha confiança, a nossa confiança não está no nosso braço, naquilo que nós podemos fazer, mas naquilo que Cristo fez. Por isso que nós somos o quê? A verdadeira circuncisão. Filipenses, não dê ouvidos a eles. Não escutem. Não são eles que são o verdadeiro crente. Nós somos verdadeiros crentes. Vocês não precisam se circuncidar. Vocês não precisam guardar a lei de Moisés. Vocês precisam crer em Cristo, se arrepender dos seus pecados e vocês serão salvos. Então Paulo aqui está alertando a igreja de Filipos contra esse ensino. E uma pequena pausa para a gente pensar aqui em relação à nossa vida como igreja. Uma igreja como a igreja de Filipos, uma igreja amada pelo apóstolo Paulo, se foi edificada pelo apóstolo Paulo, se Paulo foi aquele homem que esteve por lá, certamente essa igreja foi bem doutrinada, correto? Uma igreja que mantinha contato com o apóstolo Paulo, mas ainda assim o falso ensino estava onde? Batendo na porta. A gente pode pensar, não, a igreja de Filipos, os falsos mestres jamais queriam ousar ir para lá. Contudo, onde foi que bateram? Na igreja de Filipos. Tá? Isso mostra para a gente que o falso ensino muitas vezes está ao nosso redor. E nós, como igreja, precisamos estar atentos a esses falsos ensinos. Tá? Para que esses falsos ensinos não entrem no nosso meio e cresçam como fermento. E prejudique a nossa saúde como igreja. E para isso precisamos o quê? Estar atento ao que a Escritura nos ensina. Tá? Então, meus irmãos, leiamos a Bíblia, estejamos atentos, prestemos atenção naquilo que é ensinado aqui, na escola dominical pelo nosso pastor, nas pregações, nas quartas-feiras, tá? Para que a nossa mente sempre esteja sendo renovada. Para quando o falso ensino bater em nossas portas, a gente faça o quê? Opa, sinal amarelo. Isso aí não é bem assim não, tá? E a gente possa não acontecer como aconteceu com os Gálatas, que foram bem seduzidos pela doutrina dos judaizantes, mas que possamos nos manter perseverantes contra os falsos ensinos. Amém? Continuando. Paulo aqui agora, quando ele acaba de falar isso daqui, acaba de alertar sobre os judaizantes. A partir do versículo 4, Paulo agora vai se incluir como um testemunho. Enxergue dessa forma. Paulo aqui ele vai contar um testemunho de conversão de sua vida, aquilo que ele era antes e aquilo que aconteceu com ele, tá? Para mostrar que ninguém poderia confiar na carne. Olha só o texto. Versículo 4. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Por quê? Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo fala o seguinte, olha... Nós somos a verdadeira circuncisão. Nós que não confiamos na carne, mas nos gloriamos em Cristo. Tá? Paulo aqui está falando que eles faziam isso. Tá? Ora, se nós somos a verdadeira circuncisão, porque eles se confiam na salvação deles pela circuncisão da sua carne, e nós não temos essa confiança, nós somos. Contudo, peraí, se eles pensam que poderiam se gloriar, se eles pensam que poderiam confiar na carne, eu vou falar de alguém que realmente poderia confiar na carne. E quem é que é esse alguém? O próprio apóstolo Paulo. E ele vai contar os motivos pelo qual ele afirma que ele poderia confiar na carne. E ele cita exatamente 7 motivos, tá? Que eu quero que você olhe na sua Bíblia. Primeiro motivo que Paulo fala. Circuncidado ao 8º dia, tá? Qual era a lei? Toda criança deveria ser circuncidada ao 8º dia.
todo judeu de nascença deveria ser circuncidado pelo seu pai ao 8º dia. Quando Paulo fala que ele foi circuncidado ao 8º dia, Paulo está falando que ele não foi um convertido ao judaísmo. Paulo fala que ele nasceu judeu. Tá? Paulo fala que ele nasceu debaixo da aliança de Deus, coisa que para os judeus isso vale muito. Talvez você falar que não nasci em Campina Grande, eu nasci em Recife, não signifique nada. Para um judeu isso valia muita coisa. Valia muita coisa. E era motivo de glória para o judeu. E ele fala, eu fui circuncidado ao 8º dia. Então, Paulo afirma que ele tinha motivo de se gloriar porque ele era um judeu de nascença. Segundo, da linhagem de Israel. Paulo aqui está enfatizando que ele fazia parte da nação escolhida de Deus. Inclusive, vinha da linhagem do próprio Abraão. Tá? Outro motivo pelo qual Paulo poderia se orgulhar. Tá? Terceiro, que Paulo afirma aí, olha na sua Bíblia, da tribo de quem? De Benjamim. Quem era a tribo de Benjamim? Uma das tribos mais importantes e relevantes de Israel. Inclusive a tribo que apoiou o rei Davi quando ele assumiu o trono. Tá? Inclusive é dessa tribo que veio o primeiro rei de Israel, Saul. Saul era da tribo de Benjamim. Então, quando Paulo fala da tribo de Benjamim, Paulo está mais uma vez dizendo glória, eu sou da tribo do rei Saul. Sabia que o primeiro rei de Israel foi Saul? E eu sou dessa tribo de Benjamim? Tá? Paulo, mais uma vez, traz um motivo pelo qual ele poderia se vangloriar. Quarto, ele fala hebreu de hebreus. O que é que significa hebreu de hebreus? Paulo falou o quê? Que foi circuncidado no 8º dia. Beleza, eu sou um judeu de nascença. Para por aí? Não. O que é que você entende quando ele fala aí, hebreu de hebreus? Ele está querendo falar aqui, os meus pais, toda a minha linhagem de nascença foi circuncidado no 8º dia. Paulo fala que toda a linhagem dele, avô, pai, bisavô, sei lá quantos tataravô, tudo foi circuncidado ao 8º dia. O que Paulo está querendo falar aqui é que ele era puro sangue judeu. Para o judeu isso contava muito, velho. Para o judeu isso era motivo de estufar o peito, se achar, se vangloriar. Outra coisa que Paulo fala aí, quanto à lei fariseu. A seita dos fariseus era a seita mais estrita em relação à lei mosaica. Era aqueles que insistiam guardar meticulosamente a lei e a tradição. Quando Paulo fala que ele era fariseu, Paulo fala, olha, eu fui até o último nível de devoção à lei e à tradição dos meus pais. Tá? Outro motivo para se gloriar dos fariseus, que para eles era respeitadíssimos, porque eles iam até a última instância em obedecer a lei e a tradição. Outro, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Os judeus acreditavam que o Cristo era o Messias? Não. Quando Paulo fala quanto ao zelo perseguidor da igreja, Paulo está falando o seguinte, olha, eu era tão zeloso com o judaísmo, tão zeloso com a lei, tão zeloso com a tradição, que quando se levantou um falando que era o Messias, eu fui lá matar o cara. Eu tinha muito zelo pela lei dos meus pais. Tá? É o que Paulo está querendo falar aqui. E para encerrar, ele fala, quanto à justiça que há na lei, eu sou o quê? Irrepreensível. Ninguém podia acusar Paulo que ele não praticava a lei. Paulo praticava a lei meticulosamente. Paulo fazia de tudo pela lei, pela tradição dos seus pais. Paulo ele não errava nesse sentido. Tá? Se a justificação fosse pelas obras da lei, quem era o primeiro a ser justificado? O apóstolo Paulo. Não tem aquele aluno nota 10 na escola? Paulo era o aluno nota 11. Paulo era o aluno nota 11 na sala de aula. Era nessas coisas que os judaizantes se gloriavam, na sua nacionalidade, na sua descendência, na sua observância da lei. E Paulo fala, olha, tá vendo? Esses daqui são os motivos que eu sou o número 1 que poderia me gloriar. Contudo, Paulo tinha motivo para se gloriar, mas a sua glória
Ela válida ou era inválida? Inválida. Sabemos no próximo versículo o que é que ele vai falar. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Olha só, olha a mudança. É mais ou menos como se Paulo estivesse lá no carro a 1000 km por hora, um piloto de Fórmula 1, naquilo que ele acreditava. Tá? Jesus não é o Messias, a igreja de Cristo é um bando de hereges, eu vou matar eles. E absolutamente do nada, o apóstolo Paulo para o carro e muda de rumo. Aquilo tudo que ele tinha de motivos para se gloriar, o apóstolo Paulo fala, mas tudo aquilo dali. É como alguém que tem um quarto cheio de troféu, cheio de medalhas. E num devido instante ele olha para os seus troféus e medalhas, que era motivo de sua glória e alegria. Ele olha para aquilo e não vê valor naquilo dali. Sabe quando você perde o brilho por aquelas coisas? Ele perdeu porque ele viu que aquilo não era absolutamente nada. E ele fala que considerou perda por causa de Cristo. Aquilo que era lucro passou a ser prejuízo. Quando Paulo olhava para sua conta bancária, via lá R$1 bilhão, num piscar de olhos, ele via a conta o quê? Negativa. Porque ele viu que aquilo era tudo em vão. E qual é o motivo pelo qual ele passou a enxergar errado? Por causa de quem? Cristo. Por conta do seu encontro com Cristo, Paulo percebeu que tudo aquilo que ele tinha de mais valioso não passava de nada. Ou, como eu vou falar mais na frente, esterco. Cocô. Meus amigos, como nós tínhamos ou nós temos tantas coisas nas quais nós podemos nos gloriar. E aí precisamos fazer uma pausa, entendemos o texto e precisamos nos localizar no texto. Eu queria falar aqui para 2 tipos de pessoas. Aqueles que já entregaram a sua vida a Cristo, que já se renderam ao seu senhorio, e aqueles que ainda não se entregaram a Cristo e não se renderam ao seu senhorio. Primeiramente para você que por algum motivo você ainda não se dobrou aos pés de Jesus, tá? Tudo aquilo que você se gloria, absolutamente tudo aquilo que você ama, e você até mesmo olha para essas coisas e você fala, como aconteceu na vida de muitos aqui, mas rapaz, quer dizer que se eu entregar minha vida a Cristo eu vou ter que largar isso. Você já escutou essa conversa daí? Rapaz, quer dizer que se eu entregar minha vida a Cristo eu vou ter que parar de fazer isso, mas e aquilo dali, mas e isso, e aquilo outro? Quando você se encontra com Cristo, todas essas coisas, as quais você ama e é tudo para você, ela se torna nada. Porque você encontrou o grande tesouro desse mundo. Lembra daquela parábola do cara que tinha um tesouro lá e ele vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo que tinha um tesouro escondido? Pronto, Cristo é o tesouro. Cristo é o tesouro desse mundo. Não deixe que os encantos desse mundo ceguem você. Não deixe que os encantos desse mundo continuem deixando você cego. Satanás cegou os olhos dos homens para que os homens não vejam a glória de Deus. Clame a Cristo para que você olhe para as coisas que você acha que são valiosas, para que Ele abra os seus olhos para aquilo que realmente é valioso, que é Cristo Jesus. E aí sim, num piscar de olho, assim como Paulo fez, olhando para os seus troféus, Paulo olhou para aquilo dali e falou, isso não é absolutamente nada. Por quê? Porque ele encontrou o verdadeiro tesouro. Então, meu amigo, ou minha amiga, vá a Cristo. Ele é o tesouro. Esse mundo tem sim muitas coisas para fazer você ser feliz e sorrir. Contudo, essa felicidade, esse sorriso, essas gargalhadas, elas vão ter um fim. E a única alegria eterna se encontra onde? Em Cristo Jesus. Arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo e você será salvo.
E meus irmãos, para você e para mim agora, que já entregamos a nossa vida a Cristo, já reconhecemos a obra dele no Calvário, lembra quando você tinha tudo aquilo que você tinha lá atrás? Quer dizer, tudo que tinha não, né? Tudo aquilo que você não tinha e pensava que tinha, né? E você abriu mão de tudo aquilo dali. Como é bela essa história. A história de um Deus que conquistou o nosso coração. A história de um Deus que deu razão de vida para a gente. A história de um Deus que não faz a gente olhar apenas para o aqui e agora. Para aquilo que nós temos hoje. Mas aquilo que nós temos amanhã. É a esse Deus que nós entregamos a nossa vida, rendemos e não apenas largamos tudo no passado, mas temos que estar dispostos a largar hoje. Porque o abandonar das coisas que nós amamos não foi tudo somente lá atrás, mas tem muitas coisas que hoje nós amamos e precisamos largar. Tá? Então, olhem sempre para Cristo como a maravilha das maravilhas. Lembre-se sempre desse texto aqui do apóstolo Paulo. Continuando no texto, versículo 8. Isso, versículo 8 e 9. É somente o versículo 8. Vamos lá. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Eu quero que vocês percebam algumas coisas desse texto aí, tá? O verbo considerar que está aí. Em um versículo anterior, ele estava em que tempo? No passado. Paulo fala que olhou para aquelas coisas nas quais ele se vangloriava e ele considerou no passado. Nesse versículo daí, Paulo fala em que tempo? No presente, no agora. Mostrando que o apóstolo Paulo não apenas considerou no passado, mas naquele momento que o apóstolo Paulo estava lá escrevendo a sua carta, Paulo também naquele momento continuava considerando tudo como que nada. Paulo continuava sendo tentado com as belezas desse mundo aqui, mas é ele olhar para a cruz de Cristo, a olhar para aquilo que Cristo conquistou para ele, ele fala, eu considero como nada. E essa é a grande questão para as nossas vidas, para sabermos se nós somos verdadeiros filhos de Deus. Porque a gente tem um hábito, uma má compreensão de falar que não me arrependi há 10 anos atrás, eu me lembro daquele dia dali. Mas parece que ficou somente naquele dia dali. Contudo, a obra do Espírito Santo na vida do crente, ela é contínua. Ela começou, como na minha vida, vai fazer 14 anos esse ano, e tem que estar hoje na minha vida. Eu preciso continuar enxergando Cristo como mais valioso. Para quando as coisas que aparecerem na minha vida, que eu posso me encantar com essas coisas, como sucesso profissional, como riqueza, como uma vida perfeita, sei lá, inteligência, curso, emprego, não sei. Eu preciso olhar para essas coisas e falar, isso não é nada comparado a Cristo. Olhar para o prazer sexual e falar, isso não é nada perante Cristo. E é isso que vai mostrar se você está no mesmo caminho que o apóstolo Paulo. Podemos não ter a mesma espiritualidade do apóstolo Paulo, mas o caminho de conversão e perseverança são os mesmos. Os mesmos. Então Paulo considerou e considerava sempre até o dia de quê? De sua morte. E nós, e eu, estou aqui na frente pregando, que você, filho de Deus, ainda hoje considera tudo como perca, ainda hoje Cristo ainda hoje Cristo é tudo nas nossas vidas. Tudo nas nossas vidas. Se você for colocar Cristo na balança e as coisas que você ama, quem pesa mais? Quem pesa mais? Segunda coisa que eu quero que você perceba no versículo 7. Ele falou que deixou todas as coisas por conta de Cristo.
Tá? Mas no versículo 8 ele vai ampliar o porquê. Ele vai falar aqui sobre o conhecimento de Cristo Jesus, sobre a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Tá? Quando Paulo fala isso aqui, para um judeu, conhecimento não é apenas algo que ele sabe, não é apenas consumir informação. Conhecimento para o judeu está ligado à intimidade, está ligado à relação. Quando Paulo fala que eu deixei todas as coisas pelo conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, a sublimidade do seu conhecimento, ele fala em andar com Cristo, estar com Cristo, conhecer aquilo que ele fez, a sua natureza, a sua obra, a redenção dele em nossas vidas. E ele falou, eu deixei tudo para andar com Cristo e conhecê-lo. Não é à toa que nos seus primeiros anos de vida, quando Paulo se converteu, ele foi para onde? Foi para Damasco, naquele deserto, para conhecer mais a Cristo, para reavaliar todos os conceitos errados que ele teve, porque ele queria mergulhar nas profundezas de Deus. E ele falou, deixei tudo por conta desse conhecimento. Esse conhecimento é tudo para mim. Meus irmãos, o conhecimento de Cristo é tudo para nós. Andar com Jesus Cristo, conhecer Jesus Cristo, é tudo para mim. O quanto eu me empenho, o quanto eu largo, o quanto eu abandono por isso. Para Paulo, essa era a paixão de sua vida. E para nós? E para mim, e para você? E conhecer, não tem como não tocar nesse assunto, é ler, meditar. O quanto nós gastamos tempo na palavra do Senhor, o quanto nós gastamos tempo conversando com o Senhor, o quanto nós priorizamos estar na igreja aprendendo mais sobre o Senhor. Isso é amar a Cristo com nossa mente. Com a nossa mente. Paulo abandonou todas as coisas pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. E a última coisa que eu quero que você perceba no versículo 8 é quando Paulo fala, deixa eu ver na mesma tradução de vocês. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Houve uma mudança. Tudo aquilo que era lucro passou a ser perca, e o Cristo que não era nada para Paulo passou a ser o quê? O lucro da vida dele. Onde Jesus era tudo para o apóstolo Paulo. Jesus era absolutamente tudo para ele. Era o motivo de sua existência, era o motivo da sua pregação, era o motivo de seu ministério, era absolutamente tudo. E a pergunta chega até a ser repetitiva. E para nós, o que Cristo é? E existe um perigo para nós. Existe um perigo para nós que estamos na igreja há tanto tempo. Responder esse tipo de pergunta de forma tão mecânica, sem nenhum tipo de reflexão. Ah, não. Para mim também Cristo é tudo eu. Mas quando a gente olha para nossas próprias vidas, se alguém, pronto, uma vez perguntaram para uma mulher, perguntou, você é uma mulher submissa ao seu marido? E a mulher respondeu para esse homem e falou, olha, você está perguntando para a pessoa errada. A pessoa correta que você precisa perguntar se eu sou submissa é para quem? É para meu marido. Ele que pode falar se eu sou uma mulher submissa ou não. Da mesma forma, vamos até mudar. Vou fazer essa pergunta para minha esposa chegar em casa. Pergunte para sua mulher, para seu filho, para seu pai ou para quem convive com você. Você olha para mim e você vê que Cristo é tudo para mim. Essas pessoas que olham o seu dia a dia todos os dias podem responder. E talvez pior ainda, chegar para um colega de trabalho, onde você não está debaixo do olhar de sua mulher, que você precisa se comportar ali. Onde você não está debaixo do olhar do seu esposo,
que você precisa ficar quietinho ali. Mas e fora dos olhares dessas pessoas, como nós somos, do que nós brincamos, do que nós falamos. Isso pode responder se Cristo é tudo ou se Cristo é nada para as nossas vidas. Possamos pensar nisso. Paulo abandonou tudo pelo conhecimento de Cristo Jesus. Conhecimento claro esse que ele é crescente, e tem que ser crescente. Conhecimento esse é uma vida diária, mas devemos estar inclusos nessa vida diária. Você largou tudo por Cristo? Quando você vai largar tudo por Cristo? Você tem e continua largado tudo por Cristo? Essa é a pergunta que fica para nós essa noite. Seu conhecimento, quem Ele é, sua vontade. Queria encerrar dando um exemplo. Acho que aqui boa parte, se não todos, já assistiram já o filme As Crônicas de Nárnia. Né? Um livro escrito por C.S. Lewis. E nesse filme tem um leão, que é uma figura de Jesus Cristo, tá? E tem uma menina Lúcia, tá? E essa menina Lúcia, ela se encontra com Aslan depois de um tempo, e ela olha para Aslan e fala: "Uau, Aslan, como você cresceu, como você ficou grande, como você está bonito." Aslan olha para Lúcia e fala: "Não, Lúcia, não fui eu que cresci. Quem foi que cresceu? Foi você, Lúcia. Você cresceu mais e você me enxerga como eu sou. E cada vez mais você vai crescer mais e vai enxergar cada vez mais como eu sou." E essa é a caminhada do Filho de Deus. Nós crescemos em nossa vida cristã, nos alimentamos desse livro daqui para que possamos ver mais como Ele é. Mais de sua perfeição, mais de sua glória e mais de nosso quê? Pequenez. Que nessa caminhada cristã, que você abandonou a sua vida há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10, 20 anos. Que a cada dia você possa ver Jesus maior. Não porque Ele cresceu, porque Ele é o mesmo, mas porque a sua mente está sendo renovada na palavra de dia e de noite. Amém? Vamos orar. Nosso Senhor, é fácil falar, é fácil pregar, é fácil ouvir. Diríamos até que isso é o beabá da vida cristã, andar com o Senhor. Mas por conta do nosso coração, por conta do meu coração pecaminoso, temos dificuldade, é verdade. Mas nos auxilia, Senhor. Nos auxilia a nos espantar cada vez mais com Tua grandeza, a nos espantar cada vez mais com Tua santidade, a nos envergonhar pela nossa pequenez diante do Senhor. Ajuda-nos a crescer cada vez mais, Jesus, para que a nossa vida seja cada vez mais transformada, para que Jesus a gente possa estar cada vez mais disposto a largar tudo por conta do Teu conhecimento. Ajuda-nos, Pai, ajuda a Tua igreja a crescer nesse conhecimento. É o que nós pedimos, em nome de Jesus.